Boa tarde a todos. Obrigado, primeiramente, pelo convite da PGD. Nosso escritório ele tem atuado com geração distribuída nos últimos 3 anos. E o tema hoje que nos propuseram a comentar seria as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia como advogado para ajudar os integradores a superarem as dificuldades do setor. Nosso escritório ele atua com base em 4 pilares do direito, que seria o direito societário, o direito de contratos, tributário e trabalhista, que permeiam quase todos os setores da economia e assim não é diferente também no setor de geração distribuída. O bom é que dessa palestra, acho que o Nelson já iniciou alguns temas que a gente ia se propor a comentar, e eu vou me atrever a fugir um pouco do direito, porque geralmente assunto de advogado é meio chato, né? Então eu vou me atrever a falar um pouco de marketing e administração, que acaba no nosso trabalho refletindo. Por que isso? Porque a gente recebe hoje muitos empreendedores do setor de geração distribuída, não só integradores, diversos empreendedores, e a gente percebe que, por mais que eles possuam um notório conhecimento técnico em engenharia elétrica, finanças, talvez falte fazer um exercício muito comum em qualquer planejamento de negócios. Como o Nelson comentou, querem fazer um pouco de tudo, não sabem nem que nicho atacar. Então, ou inventar algo extremamente novo, que acham que a ideia é a mais original de todas e ninguém está vendo, e essa vai ser a grande ideia do momento. Sobre isso, eu gosto bastante da visão oriental sobre criatividade, que pela visão oriental de criatividade, a ótica é de que nada é descoberto, tudo é redescoberto. Abaixo do sol, nada mudou. Tudo sempre esteve aqui, sempre estará. Basta a gente ter um olhar diferente que a gente vai descobrir algo que hoje a gente acaba dizendo novo, disruptivo, mas é nada mais do que sempre existiu, assim como a energia solar sempre existiu, só não era catalisada em painel fotovoltaico. E pensar sobre o nicho de mercado que vocês querem atuar é fundamental, porque vai mudar drasticamente no que vocês vão ofertar para os seus clientes. A formatação da proposta comercial, os documentos jurídicos que terão que ser elaborados, e esse exercício, eu diria para vocês, se a gente colocasse numa linha do tempo, de 0 a 100, talvez 50, para não dizer 90%, deveria ser o tempo de dedicação para pensar no nicho de mercado, para fazer os exercícios financeiros, cálculos com contas de energia elétrica, tributos, custos operacionais, custos de tempo, porque tempo também é dinheiro, e também ter a flexibilidade de que talvez tudo isso que você mirou, tudo dê errado, e você vai ter que redirecionar para outro nicho de mercado. Mas esse exercício que você fez nesse primeiro momento, ele com certeza vai agilizar e facilitar para esse redirecionamento que talvez você tenha que tomar para a sua empresa. A formatação da sua proposta comercial, ela é um momento crucial, porque a gente tem reparado, inclusive, que alguns agentes têm feito uma espécie de reserva de mercado, né? Faz um benchmarking, sai assinando propostas comerciais prometendo reduções na conta de energia dos clientes e não entendem que essa proposta, a partir do momento que ela foi aceita pelo cliente, ela passou a ser vinculante. Pode ser que muitos clientes não requeiram de vocês essa energia,
mas ele teria esse direito. Você já se comprometeu a fornecer a ele essa redução na conta de energia sem ter esboçado se esse projeto sai do papel ou não. Inclusive, mesmo que se um contrato for assinado, posteriormente essa proposta, numa discussão judicial, ela poderia vir à tona e ser relembrada. Passada essa fase, eu acho que vale pegar assim, um momento com mente limpa, calma, refletir sobre quais são as preocupações que vocês possuem e que deveriam ser defendidas no contrato. Preocupações diversas. Quem vai fazer a operação manutenção? Se eu não conseguir cumprir com o rendimento que eu havia prometido, custo de seguro fica para quem? Vai ter vigilância? Precisa ter vigilância? São inúmeras. E eu falo isso porque às vezes os empreendedores chegam para nós e eles esperam que a gente vai entregar um contrato que cumpra com tudo isso. Só que não tem como a gente adivinhar aonde essa usina vai ser instalada, qual é o tipo do seu cliente. É um trabalho quase de alfaiate, né? A gente precisa entender o que está sendo negociado, quais são as proteções que você entende plausíveis e que também sejam aceitáveis, né? As cláusulas que a gente vai colocar nesse contrato, não adianta a gente colocar esse contrato de uma forma que só proteja o empreendedor se o cliente final não veja um equilíbrio contratual. Questões de equilíbrio contratual muitas vezes acabam na justiça, né? Para discutir desequilíbrio contratual. Então tem que ser um contrato win-win. Todo mundo tem que ganhar, tem que ser algo que de fato dure. A gente está falando de projetos aí de até 25 anos, pelo menos, e é uma relação de muito longo prazo. Acho que nem casamento hoje em dia está durando mais isso. E cláusulas resolutivas. Cláusulas resolutivas são muito importantes porque a gente, no nosso direito, a gente não tem todas as previsões de como as resoluções de contrato acontecem, como as rescisões de contrato acontecem. Então, quanto mais você conseguir antever esse tipo de problema, por exemplo, vai desconectar por falta de pagamento, a usina está dentro do imóvel dessa pessoa. Tem que prever esse tipo de coisa. Eu tenho que ter direito ao acesso a esse imóvel. Não, eu vou retirar essa usina de lá. Também, custos dessa retirada. Então, quanto mais você esboçar, não é perder, né? É ganhar um tempão fazendo esse tipo de exercício, é muito mais fácil, sem desmerecer aqui os colegas advogados, para fazer um contrato e que com certeza vai atender melhor a vocês e ao seu cliente também, para que essa relação o combinado nunca é caro. Mas a gente tem que prever, porque entre pessoas honestas não precisa de contrato, mas entre pessoas desonestas não há contrato que segure. Então a gente tem que antever esse tipo de problema para se tiver que discutir isso judicialmente, no mínimo alguém vai se machucar. Esse é um checklist que a gente tem hoje sobre os contratos comerciais de geração distribuída, que tem no escritório, e que após esses anos a gente entende que são importantes, fundamentais para a boa formatação de um negócio de geração distribuída. A gente não colocou a modalidade de autocargo, porque ela é basicamente um contrato de locação, se no caso não estamos falando de compra do equipamento, a locação desse ativo. Então a gente pode considerar algo ali acima de autoconsumo remoto. A lógica é de baixo para cima ser
o mais complexo. E a lógica também é como as relações humanas. Quanto mais gente envolvida, pior fica. Então, a geração compartilhada, estamos falando de cooperativa, consórcio, a gente vai ter uma complexidade maior nessa elaboração e estruturação dos contratos. Apesar de muito estar sendo discutido sobre as alterações da Resolução 482, a gente não tem visto muita sinalização da ANEEL em alterar essa questão, principalmente da geração compartilhada, que minha visão é que foi um erro, foi para complicar a situação mesmo, estabelecer que a geração compartilhada teria que ser por meio de consórcio ou cooperativa. A gente teria outros mecanismos muito mais fáceis, como por exemplo uma associação, como quando você adere a um título de um clube, e que evitaria principalmente a averbação e homologação do instrumento de consórcio cooperativo na junta comercial, que cria uma problemática, um custo aí para os empreendedores do setor relevante. E também para o cliente, para entender por que ele está aderindo ao consórcio, né? Mas acho que a missão dos integradores, e voltando um pouco lá na questão de proposta comercial, contrato, ela precisa ser uma linguagem fácil, precisa ser simples, precisa ser comercialmente agradável, mas sem perder a profundidade do tema. A gente tem que trazer esse assunto de forma secundária, subliminar. Se o problema do consórcio, cooperativa, o EMUC também, que são os empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, que são os condomínios, existem e estão aí na norma, essas são as cartas que temos na mesa, essas são as cartas com as quais temos que lidar, e existem mecanismos para superar a burocracia gerada pela Resolução 482. Mas, ainda bem que existe, pelo menos, essa possibilidade. Se não tivesse, seria pior do que está. Então, a gente tem aqui... Eu não vou entrar no mérito de cada um desses tipos de contrato, né? Mas... Então, o consórcio cooperativo, ele não é uma nova pessoa jurídica, tá? Ele é uma reunião das pessoas jurídicas que vão aderir ao sistema de compensação de energia elétrica, mas que a resolução trouxe o consórcio, e o consórcio, para ser constituído, ele precisa ser aprovado pela junta comercial. Acaba-se confundindo de que, pelo fato de o consórcio ter um CNPJ, ele é uma pessoa jurídica própria. Infelizmente, é um outro problema que a gente também tem, até por interpretação do convênio CONFAS 16/2015, que as distribuidoras têm seguido essa linha, de que em projetos de geração compartilhada, por não ser o mesmo titular, não é possível a isenção do ICMS. Esse não é o caso aqui de Minas Gerais, mas nos outros estados a gente tem esse tipo de problema. Por isso, porque o consórcio não é não estamos falando de uma outra pessoa jurídica. Está simplesmente unindo todos esses consorciados para aproveitar a energia gerada por essa planta que está conectada no CNPJ do consórcio. O termo de adesão e procuração, ele vem a facilitar os atos posteriores, que depois esse consorciado, para evitar que cada vez que entre um novo consorciado, os anteriores tenham que ficar assinando esses documentos. O contrato da posse desse terreno, onde essa usina vai ser gerada, vai ser construída, porque é com base nesse documento que você consegue pedir a conexão de uma unidade consumidora. E o contrato de locação desse equipamento, no caso essa usina, para o consórcio,
e remunerar, no caso, esse valor que a gente está buscando, né? Os empreendedores, é esse valor que a gente está buscando pela alocação desse equipamento. E daqui para cima fica cada vez menor, porque a gente vai tirando essa questão do consórcio, sobra basicamente locação da usina, terreno e operação e manutenção. Acho que era isso que tinha para comentar e agradeço. Obrigado.